Muito bem, damos continuidade no artigo 345, onde falaremos do exercício arbitrário das próprias razões. Gente, nós vivemos num país democrático, né, que prega o Estado democrático de direito. Então, se tem uma coisa que não dá para fazer, é usar dos exercícios arbitrários com as próprias mãos. Né? E observe que a literalidade do 345, ele diz assim, ó, embora legítimo, porque a sensação que a gente tem, né, é que às vezes, não sei se você já percebeu isso, quando você vê um estuprador, quando você vê alguém que bateu numa pessoa de idade, o que a gente deseja para essa pessoa? A morte, o sofrimento. Né? Então é como se eu me colocasse no lugar do exercício das próprias razões. Viver em um Estado democrático de direito é entender que nós não podemos exercer o juízo pelas nossas próprias mãos, senão a gente volta àquele caminho obscuro em que não se fala em democracia, em respeito à dignidade da pessoa humana, não é? Então tomar muito cuidado com essa regra do dai a César o que é de César. Se nós optamos por um Estado democrático de direito, infelizmente a gente vai ter que conviver com essas atrocidades e também com um monte de besteira que você fica publicando no Facebook, eu também, porque viva a liberdade de expressão. Ontem foi a condenação do ex-presidente Lula, dá até preguiça de comentar, né? Por quê? Porque todo mundo se sente como o politicamente correto, então dá até preguiça de falar. Mas enfim, vamos trabalhar, vamos passar no concurso. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão, embora legítima, embora essa pretensão sua seja legítima, salvo quando a lei permite. Quando que a lei permite fazer justiça pelas próprias mãos, sendo legítima? Olha, estado de defesa, né? Alguém vem te matar. Você pode matar outra pessoa para se defender? Sim, se eu não matasse, ela me mataria. Então, estado de defesa, legítima defesa, estado de defesa, meu Deus, legítima defesa, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal, tá? Quando você está cumprindo um dever legal. Então, quando a lei o permite, tudo bem. Aqui ele coloca bem pequenininho, né, a pena, detenção de 15 dias a 1 mês, ou você vem e paga uma multa, além da pena correspondente à violência. Além da pena correspondente à violência. Tá certo? Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Eu gosto muito de citar como exemplo, outro dia eu vi um vídeo de uma senhora que ela pegou a empregada, né? E essa empregada dormiu com o marido. E ela saiu com a empregada falando que ia fazer compras. E automaticamente ela foi humilhando essa empregada. Ela acabou com a funcionária, né? Ela raspou a cabeça, raspou a sobrancelha dessa mulher. Então observe que houve emprego de violência. Então o emprego de violência não precisa com que essa mulher que foi vítima da violência vá lá e faça uma denúncia, uma queixa. Não. Aqui cabe uma representatividade porque você está mexendo com segurança pública. Agora, se não teve violência, houve uma discussão, uma exposição de um vídeo íntimo dela na internet, aí só se procede mediante queixa, tá? Porque queixa é relacionado a uma coisa particular, que o Estado só vai intervir se você procurá-lo. É essa a ideia. Então, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena, e se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. É esta a ideia central, tá bom? No 346, ele vai punir quem tira, suprime, destrói ou danifica coisa própria que se acha em poder de terceiro. Preste atenção, porque eu estou retirando de você ou de alguém uma coisa que é minha. O 346, ele está danificando coisa própria. Quer ver um exemplo? O juiz nomeou um depositário fiel para ficar com um carro
que é meu, mas enquanto não decidir algumas coisas, esse carro não está sob a minha propriedade. Eu fico tão nervoso, vou lá, invado o depósito e estrago com um carro que é meu. Só que esse carro ele foi confiado por uma determinação judicial ou por uma convenção feita dentro de um processo para que ficasse sob guarda de um terceiro, do depositário. Aí você vai lá, tira, suprime ou destrói. Você pode tirar aquilo que é seu, que estava na guarda de terceiro, você pode suprimir, tirar alguma coisa ou parte, ou destruir. Está aqui no artigo 346. Observe que você está ferindo uma determinação judicial, por isso que existe essa punição do artigo 346. Então a detenção é de 6 meses a 2 anos e tem ainda multa. Destaco que isso daqui é coisa sua. Você está tirando, você está suprimindo ou destruindo ou danificando aquilo que é seu, coisa própria. Você não está danificando alguma coisa que está no processo que não é seu, tá bom? Que é a hipótese aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Acusação, comunicação falsa. Aqui, ó, subtração ou inutilização de livro ou documento. Aqui é outra situação. E lembrando que aqui, ó, é crimes contra a administração que eu estou estudando com você. Aqui são crimes praticados por particular, ó. Subtrair, inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento, que foi confiado à custódia do funcionário. Agora, olha que interessante. Quando eu estou aqui, neste crime, eu automaticamente estou retirando uma coisa própria, que deveria estar sob a guarda de alguém, de um terceiro, por determinação judicial. É esta a regrinha que você deve observar. Tá bom? Muito bem. E o artigo 347 traz para nós a inovação artificial. Olha que interessante. Quando você fala inovar artificiosamente, tem um processo, e esse processo aqui é só processo civil ou administrativo. No 347, ele traz o processo civil ou processo administrativo, tá bom? Quando eu falo de processo penal, tá lá no parágrafo único, então cuidado para não cair nesse peguinha. Aqui eu estou falando de processo civil ou administrativo, eu estou inovando artificiosamente. Quando está rolando um processo civil ou administrativo, eu estou inovando com o objetivo de induzir a erro a quem? O juiz ou o perito. Tá? Se eu estiver inovando para influenciar outra pessoa, não se encaixa no 347. O 347, que é fraude processual, se eu dou o nome de fraude processual, é fraude dentro do processo, é para induzir a erro duas pessoas importantes, juiz e perito. É esta a ideia central que você deve ter. Eu estou induzindo juiz ou o perito, tá bom? Observe que aqui eu tenho detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Mas vamos terminar a leitura do 347. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito, tá vendo? Então eu quero inovar dentro do processo civil ou administrativo. Eu estou inovando o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim do quê? De induzir a erro o juiz ou o perito. Esta é a ideia. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Agora, se essa inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que o processo penal não foi iniciado, eu vou aplicar em dobro, tá bom? Então, essa pena em dobro pode ser para um processo penal que vai acontecer. Então, eu estou inovando artificiosamente para induzir a erro o juiz ou o perito, numa inovação dentro do processo que tem como o processo penal, tá bom? Então, o que você tem que sacar no 347?
que a inovação artificiosa é para induzir a erro juiz ou perito. Repita comigo. Produzir a inovar artificiosamente, induzir a erro, o erro de juiz ou de perito. Esta é a ideia central. Induzir a erro, juiz ou perito. Tá bom? Dentro de um processo civil ou administrativo. Se foi em processo penal, aplica-se em dobro, ainda que o processo penal não tenha se iniciado. É esta a ideia e o comando do texto da lei. Muito bem, paixão. Vamos dar sequência ao nosso show. Vem comigo. O 350, ele traz o exercício arbitrário ou abuso de poder, né? Seria o policial, o juiz, enfim, qualquer pessoa que ordena ou executa uma medida privativa de liberdade sem formalidades legais ou com abuso de poder. Perceba que aqui a detenção é de 1 mês e multa e não de 1 mês a 1 ano e não tem multa. Então, eu ordeno, eu executo uma medida privativa de liberdade individual, pode ser até internar alguém num hospício sem autorização, sem um laudo médico, sem formalidades legais ou com abuso de poder. Estou extrapolando detenção de 1 mês a 1 ano. Antes de começar o próximo vídeo, eu quero que você pare, respira, tome o seu cafezinho, tome a sua água e volte depois para o último vídeo de Direito Penal. Estou esperando você. Até lá!